Diná faz perguntas para Carlota de como ela chegou lá e fala o que pensa, que lá é uma clínica para doentes mentais. Carlota pede para ela ir com ela dar um passeio para ver se ela se acalma. Diná se aborrece com Carlota e fala que ela está cheia de já pedirem para ela ficar calma. Ela sai de perto de Carlota com raiva. Diná vai cobrar de Samuel o que ele falou que ele conhecia o Alberto. Só que ninguém lá sabe nada do Alberto nem da irmã dela. Samuel calmamente fala que ela está muito nervosa e pede para ela sentar numa árvore e descansar um pouco. Diná altera o tom da voz dela com Samuel e fala que ela não está cansada, ela quer falar com a família dela. Samuel deixa claro para Diná que lá não tem ninguém da família dela. Diná afirma que a irmã dela jamais deixaria lá sozinha. Samuel fala que Estela está cuidando da mãe delas duas. A minha mãe não precisa de cuidados e também onde já se viu um hospital que não tem telefone. Eu quero falar com eles e não posso. Samuel explica que lá a comunicação é feita de outra maneira. Diná debocha do que Samuel falou, dizendo que com certeza a comunicação deles é pelo radar. Ela não está gostando deles estarem impedindo ela de falar com a família dela. Samuel tenta explicar que não é nada disso que ela está pensando. Diná puxa Samuel falando que eles vão agora na administração. Samuel não entende o que ela está falando. Deve ter alguém para a gente falar. Samuel mostra onde está o irmão André. Diná acha graça por ser um religioso e fala que não vai dar certo isso nunca porque eles falam línguas diferentes. Diná, na maior pose, se achando, pergunta se ele é o irmão André. André calmamente fala para Diná que ele estava esperando por ela. Diná fala que ele é muito eficiente para saber o nome dela. André brinca dizendo que ela também sabe o dele. Me disseram que o senhor é uma espécie de religioso. Eu sou um filho de Deus como você. Diná, leiga como é, pergunta se ele é diretor de lá. André fala que ele lá é somente um orientador. Diná pergunta por que ela foi parar lá e por que ela não pode ver o Alberto nem a Estela. André enrola para falar que ela morreu. Somente diz que por enquanto ela não pode ver e nem falar com a família dela. Diná pergunta por que não, e André fala que é impossível. Diná pergunta quem foi que levou ela para lá. André fala que foi o destino. Diná se aborrece, mandando ele falar sério com ela, porque não é hora de brincadeira. André deixa claro que lá não existe isso. Tudo é feito com sinceridade, amor e compreensão. Diná pergunta por que ela está lá sozinha sem a família dela. Todas as pessoas que você cruzou são filhos de Deus, então são irmãos dela. Diná, irritada, deixa claro que ela está falando da irmã dela, Estela. André se aborrece com Diná, falando que ainda não é hora para ela ter um pouco de paciência. Diná pergunta se ele está querendo dizer que ela está trancada lá. Se lá é um hospital, um hospício. André se aborrece e fala que não é isso. Lá é um local de recuperação. Diná explica que ela não está sentindo nada e André diz que lá também é uma casa de aprendizado. Diná é arrogante e fala que ela não está interessada em aprender nada. Júlia aparece e fala para André que estão precisando dele. Diná chama André perguntando se ele não vai explicar para ela as perguntas que ela fez. André pede para ela não ter pressa, porque não vai ajudar em nada ela, é para ela confiar nele. Diná fica pensando que a família dela abandonou ela. Diná pergunta para uma mulher que ela conheceu lá o que ela aprende nas aulas. Ela diz que são explicações. Diná inocentemente afirma que lá é um hospital, não um colégio. Natália entende que Diná ainda não sabe por que está lá. Diná pergunta se eles não deixam a família dela visitar ela. Natália diz que não. Ela tem um irmão e ele também está lá. Diná pergunta se marido e filhos dela, alguém da família dela, quisesse visitar ela, se eles iriam deixar. Natália diz que não. Diná acha isso um absurdo. Elas têm que protestar. E o hospital sem telefone vira uma prisão. Natália sorri e fala para Diná que vai ser difícil para ela aceitar a situação. É assim comigo. Diná fala que ela é muito calma, está lá de coelhinho na mão. Ela não é assim. É para elas reunirem todo mundo e fazer um protesto. Natália sorri e fala que também tentou fazer isso quando ela chegou lá. Diná pergunta por que não deu certo. Natália conta que a maioria das pessoas lá já se acostumou com a ideia e se sentem felizes.
Diná não acredita que as pessoas se sentem felizes e bem sem ver a família e afirma que para ela isso é impossível. Ela é muito ligada à família dela, ela tem uma filha, os irmãos dela. Natália afirma para Diná que quando ela chegou lá, ela deu adeus para toda a família dela. Diná não entende o que Natália está falando, e Natália, para ser clara, afirma para Diná que ela nunca mais vai ver a família dela. Diná acha graça e afirma que ela irá rever sim. Eles estão vivos, Diná, e você está morta. Que raio de brincadeira sem graça é essa? Natália fala que as pessoas levam muito tempo para acreditar na morte. Diná pergunta se ela está achando mesmo que está morta. Natália diz para Diná que ela também morreu, e todos que estão lá também. Diná, pensando que Natália é louca, pergunta se ela já falou isso para outras pessoas. Sim, e você está pensando que eu sou maluca, mas quando você acreditar na realidade vai ser mais fácil. Diná continua não acreditando em nada. Ela pergunta para a Natália onde é a saída de lá, porque ela entrou lá, né? Natália diz que não sabe. Ela deve ter entrado. Diná fala que deve ter uma saída porque lá é enorme. Natália diz que lá é infinito. E eles recomeçam. Se ela se esforçar e evoluir, talvez eles deixem ela rever a família dela. Diná diz, Natália diz voltar à Terra, mas ela nunca conseguiu. Diná dá uma olhada esquisita para a Natália, e Natália pede para ela não olhar assim para ela porque ela não é maluca. Claro, já já eu volto, dá licença. Diná pensa que lá é um manicômio e que ela não lembra o que possa ter feito para terem colocado ela lá. Ela se sente abandonada pela Estela e pelo Raul. Enquanto isso, Raul está soltando fogo pela boca em relação a Estela. Theo pede para ele ficar calmo. A Estela só está sentindo falta da Diná. Ela não sente mais falta da minha irmã como eu. Theo pede para Raul relevar. A Estela é mulher. Ela reage diferente. Raul conta para Theo que Estela está acusando ele pela morte da Diná, só porque ele pediu para a Diná acompanhar a Andresa na viagem. Theo diz que não tem cabimento isso. A Diná não iria gostar nada de ser pivô da discórdia deles. Raul lembra a Theo que a Diná morreu procurando a Bia. Se a Estela está querendo que eu jogue isso na cara dela, eu jogo. Theo pede para Raul não fazer isso, porque aquela casa já está cheia de sofrimento. Raul vê Estela e pede para eles darem um ponto final nessa história, que já está insustentável. Estela olha séria para Raul. Ele diz que ela deixar de falar com ele não vai levar eles a lugar nenhum. Eles deveriam estar unidos. Só tem eles dois agora. O Alexandre morreu, a Diná morreu. Estela fala na cara de Raul que a Diná morreu por culpa dele. Raul fala que isso não é verdade. Estela chama Raul de egoísta porque ele pediu para a Diná acompanhar a mulher dele naquela viagem. Raul assume que foi egoísta, mas ela foi mais egoísta porque a culpa maior é dela. Quem é que telefonou para a Diná chorando porque o Ismael queria levar a Bia para a Europa? Ela sabia que a saúde da Diná estava frágil e ela não se preocupou com isso em nenhum minuto. Depois do aborrecimento, por que a Bia sumiu? A Diná ficou obcecada em encontrar a menina. O que a Diná estava fazendo naquela praia deserta, hein, Estela? Estela grita para Raul parar de falar. Ela não está gostando de ouvir umas verdades. Raul manda Estela falar se a culpa é dele ou dela. Os dois começam a discutir feio. Theo separa os dois porque já estava demais a briga deles. Ele lembra que a Diná adorava eles, ela não ia gostar de ver os dois brigando. Raul diz que para ele chega dessa história e vai embora. Stella chora e Theo consola ela. Fátima convida Sininha para ver a última prova do vestido de noiva dela. Sininha fala que ela vai ser sincera se ela não gostar. Mas é por isso que eu tô convidando você, porque você é a pessoa mais sincera que eu conheço. As crianças avisam Sininha que Tibério está chamando por ela. Sininha reclama que Tibério não faz nada sem ela. Lisa comenta com Carmen a opinião dela, que Diná sabia que ela iria morrer cedo. Carmen não acredita muito nisso, não. Lisa conta para Carmen as atitudes de Diná em relação a ela e a Patty. E quando Theo e ela brigaram, a Diná dava conselhos para o Theo voltar para ela. Diná procura André novamente para fazer perguntas. E pergunta se ele acha que ela é uma pessoa lúcida. Ele fala bastante. Diná diz que então ela pode ter alta. André até fica calado com o que Diná disse. Diná chama André de doutor. E ele se aborrece falando que ele não é doutor. Diná chama ele de irmão André. E fala que ela já descobriu que lá é uma casa de saúde para doentes mentais. André acha graça do que Diná falou. Diná deixa claro para André que ela quer ir embora.
André pergunta para Diná se a Natália conversou com ela. Diná conta para André que a Natália falou para ela que ela está morta e que todo mundo lá também está morto. E onde está o perigo? Se tudo o que ela disse é verdade, você está demorando a acreditar porque não acreditava em nada, nem na existência de Deus. Se você acreditasse, seria mais simples. Diná fala que ela não está morta. Você vive, mas deste lado. Diná não acredita no que ele está falando porque ela tem corpo. André explica que ela tem o corpo do espírito e o espírito não morre. Diná deixa claro para André que ela não acredita nele. Ele fala que ela deveria acreditar porque o dever dele lá é esclarecer. Diná fala com raiva que ela quer ir embora. André pergunta se ele está falando com uma mulher adulta ou com uma criança mimada. O senhor só está tentando me confundir. Vai ver que é doido feito todo mundo por aqui. André tenta explicar para Diná que o que está impedindo ela de acreditar é o materialismo. Diná não dá ouvidos para ele e grita que ela quer ir para a casa dela. Theo pergunta para Estela se a Paty perguntou pela Diná. E Estela fala que sim, mas eles estão falando que a Diná viajou. Theo pergunta para Estela como está Maroca. Ela está começando a reagir. Theo pede permissão para Estela para ele pegar a Paty para eles passarem um final de semana, ele, a Paty e a Lisa. Estela concorda que ele saia com a Paty e fala que a preocupação maior lá está sendo a Maroca. Theo pede para Estela parar de brigar com Raul. Não é para eles se desentenderem. Estela desconversa falando que ela não quer mais falar sobre isso. Ela vai chamar a mãe dela para almoçar. Enquanto isso, Maroca está triste em seu quarto, desolada com a morte de Diná. A única filha que cuidava do cabelo dela, não deixava faltar nada para ela e dava amor e carinho. Estela comunica à mãe que o Theo está lá para almoçar com elas e conta que ele deu um lindo presente para a filha. Maroca fala que é bom ser criança porque não se sente nada. Estela fala que se ela quiser almoçar no quarto, o Theo não vai se importar. Maroca, como é inteligente e sabe que a culpada pela morte da Diná foi a da Estela, ela joga uma indireta, falando que ela vai descer para falar com o Theo, porque ele não tem a consciência pesada como outras pessoas. Bia aparece na hora e escuta a Maroca colocando a culpa da morte de Diná na mãe dela. Estela confessa para a filha que ela foi egoísta. Ela sabia que a Diná estava doente e mesmo assim contou todos os problemas dela para Diná. Bia pede para a mãe não se sentir culpada, porque Diná gostava de ajudar as pessoas. Estela nota a mudança da filha e Bia conta que aprendeu muita coisa com Igor. Estela pensa que Igor tenha feito alguma maldade para Bia. Bia fala que isso não tem nada a ver. Ele só ensinou ela a ouvir as respostas de dentro dela mesma. Bia abraça a mãe e Estela fala que precisa dela. Agora mais do que nunca.